todos. Boa noite a todos. Sou a Ariane. Eu, a Patrícia. Somos do Polo Tapejara. E nós estaremos abordando a parte 3 do capítulo 4. E neste vídeo a gente vai falar sobre as histórias do negro no Brasil, que faz parte da obra Educação das Relações Étnico-Raciais no Brasil, trabalhando com as histórias, culturas africanas e afro-brasileiras na sala de aula. A obra foi publicada em 2014 pela Fundação Vale, sob coordenação do setor de Ciências Humanas e Sociais, da representação da Unesco no Brasil, organizado por Amilcar Araújo Pereira. Elaborado pela doutora em Ciências Sociais Amari Mendes Pereira, divide-se em temas que sugerem atividades para serem aplicadas em sala de aula. Dessa forma, falaremos sobre as principais temáticas apontadas no capítulo e abordagem em sala de aula. Começaremos pelo tema 1, a importância da história na África e a formação do Brasil. Esse aborda elementos da cultura africana que são importantes na formação da consciência social e histórica do povo brasileiro. É importante que o professor destaque os dados históricos da transição de povos escravos para o Brasil, assim como sugestão de atividade temos: distribuir livros didáticos de história, antigos e recentes, entre grupos de estudantes e pedir para que cada grupo relate a quantidade de páginas, as características da abordagem sobre a África e formas como esse aparece em negro nos livros, questionando o que essa comparação pode mostrar. Tema 2, diáspora, escravidão e interpretações da escravidão. O termo diáspora designa um enorme processo de transporte forçado de seres humanos do continente africano para as Américas, por meio do tráfico atlântico do século XVI até meados do século XIX. Foi um fenômeno único, também porque a presença negra teve e tem papéis essenciais na construção e no desenvolvimento de quase todos os países surgidos nas Américas a partir da colonização europeia. Como atividade, sugere-se a realização de pesquisas sobre personalidades negras do mundo artístico em todo o continente americano, mostrando ao aluno que a cultura afro se inseriu positivamente na cultura americana. E o tema 2 ainda divide-se em 5 tópicos. Interpretações da escravidão é um texto complementar que auxilia o professor dentro da abordagem do tema 2, tratando do regime da escravidão no Brasil, que foi mais amplo e duradouro das Américas. O autor cita trechos de obra de Matos, 2003, Prado Júnior, 1975 e Holanda, 1999. O tema 2, escravidão, terror... no caso, esse tema 2 entra naquelas subdivisões, nas subdivisões, isso. Então, subdivisão 2, a escravidão, terror ou benignidade. Ao mesmo tempo em que o texto nos mostra que o negro foi escravizado terrivelmente, mostra-nos também que sem a força bruta do povo escravizado, não teria impulsionado o desenvolvimento da colônia. O texto sugere como atividade estimular a reflexão dos alunos sobre os tópicos, como você se sentiria sofrendo os suplícios que os escravos sofreram, qual a extensão dos prejuízos materiais, morais e espirituais sobre os descendentes de pessoas escravizadas. Ainda dentro daqueles 5 itens que ele se divide, tem os quilombos e rebeldia negra, que é o terceiro. Os quilombos sempre foram objeto de estudos, de referências, para a maioria dos cronistas e historiadores. Eles eram vistos como desvios em relações ao sentido evolutivo de construção da nação e da sociedade. Mais um item, o item 4, Zumbi e a Saga dos Palmares. Esse personagem emblemático na história do Brasil foi o último comandante entre o final dos anos 70 e meados de 60, 1670 e 1690, do Quilombo dos Palmares, morto em combate no dia 20 de novembro de 1695. Sua imagem é o centro de eventos que galvanizam a sociedade brasileira ao longo do mês de novembro. O dia de sua morte é reconhecido como o Dia Nacional da Consciência Negra, e o texto sugere uma encenação de uma batalha entre tropas regulares e um exército de ex-escravos, permitindo a visualização e os sentimentos do protagonismo negro, ao contrário das imagens de vítimas, muito mais difundidas e naturalizadas no imaginário social brasileiro. E o quinto e último item que se divide no tema 2 é a nova historiografia
versus a reabilitação da escravidão. A partir dos anos de 1980, tornou-se crescente a influência dos estudos culturais no Brasil. Foram propostas novas abordagens ao tema da escravidão. Uma nova historiografia passou a trabalhar mais detidamente sobre o século XIX, visto como um momento decisivo da escravidão e da formação do Brasil contemporâneo. O tema 3 traz a trajetória do movimento negro brasileiro. O fato é que a importância assumida por esses temas e problemas históricos tem relação direta com a crescente força política, capacidade de mobilização e organização e conquistas institucionais do movimento negro brasileiro. É nesse contexto que a história da África e dos negros no Brasil adquire relevância acadêmica. Esses conteúdos estão chegando ao chão da escola básica, principalmente devido ao amadurecimento do nível de consciência social sobre a questão racial. Entre muitas controvérsias, é notável o engajamento de pedagogos, cientistas sociais, psicólogos, historiadores e pesquisadores em outros campos do conhecimento, instigados a uma melhor compreensão e a um efetivo enfrentamento do preconceito, da discriminação e das desigualdades raciais. Por isso é necessário historiar a trajetória dessas lutas sociais. E esse texto se divide em 7 partes. A primeira delas é resistência negra. Houve e há muitas formas de resistência. Nos tempos antigos, nos atuais também, né? A organização negra nos sucessivos períodos da história do Brasil, diferentes conforme as necessidades, as condições e os objetivos que se propuseram. Exemplos, os quilombos, a região afro, a cultura, a comida, tudo se engloba na resistência negra, né? Isso. O segundo é o movimento negro, que são organizações ou entidades negras que assumem posturas e deliberações constantes em estatutos, discursos, escritos e manifestações contra o preconceito e a discriminação racial. Temos o terceiro, que é a imprensa negra. No texto defende-se a ideia de qualquer estudo sobre o pensamento social brasileiro deve incorporar as formas de expressões dos militantes negros como instituentes nas relações sociais e políticas. O quarto é a Frente Negra Brasileira, que é uma instituição vista como um grande mar, não apenas no desenvolvimento do movimento negro em São Paulo, mas em todo o país. O quinto é um quadro com ênfase na ação política. Em 1944 foi criado no Rio de Janeiro o Comitê Democrático Afro-Brasileiro, que articulava as lideranças negras em torno de uma atuação vigorosa nas batalhas políticas, por uma constituinte que desse fim ao Estado Novo. Tal iniciativa demonstrou que já não se tratava apenas de integrar os negros à sociedade de classes, onde questionavam diretamente a racialidade e o racismo nos espaços de poder. E o sexto e último? Não, tem mais um, o sétimo. Sexto, então, um exemplo nas manifestações culturais, com os valores culturais da população negra sendo absorvidos gradualmente pelos valores civilizatórios brancos. As manifestações culturais e matrizes africanas foram ganhando as ruas e se consolidando como referência do ser brasileiro. E o sétimo, o último, que é a emergência do movimento negro nos anos de 1970 e 1980. Em particular, eu acho isso aqui muito interessante, né, Paty? Porque ele acaba trazendo como foi criado, né? Que foi criado justamente em Porto Alegre, o Grupo Palmares, a primeira organização sugerida nesse novo impulso do movimento negro, surgindo posteriormente várias frentes negras em todos os estados brasileiros. Até o texto cita vários estados ali, a gente acabou tentando dar uma resumida boa. Deve-se ao Grupo Palmares a prerrogativa de ter realizado o primeiro evento, bem como ter anunciado, como foi falado no começo do texto ali, a data de 20 de novembro como o dia da morte de Zumbi do Palmares, o dia da consciência negra, né? Relacionado a esse tema, então, tem como sugestão de atividade o destaque para vídeos sobre manifestações, palestras, entrevistas, canto, dança, músicas, enfim, tudo relacionado à cultura afro, né? Grupos pré-definidos de estudantes podem assistir e elaborar uma pesquisa, podendo depois trazer uma discussão para toda a turma. Eu acho que seria isso. Eu acho que o texto traz muito bem que o negro foi e é muito importante para a nossa sociedade,
que temos que divulgar isso bastante em sala de aula, temos que mostrar que o sofrimento deles não foi em vão e que eles têm vez, têm voz e têm todo o direito, tem valor. Acho que seria isso aí.